Amém. Amém? Olha, nós hoje, como eu disse, estamos comemorando um dos dias mais importantes para a nossa fé. Se você, como eu, se diz discípulo de Jesus, seguidor de Jesus, ou seja, pequenos cristos, da essência de Cristo, esse precisa ser um dia muito importante também para você. É um dia em que declaramos a vitória da vida sobre a morte. E eu gostaria de compartilhar com você, nessa noite, um trecho das Escrituras que está aqui em Mateus, capítulo de número 28, a partir do verso 1. Vamos ver. Mateus, capítulo 28, a partir do verso 1. A palavra do Senhor nos diz assim: Ao findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Nosso Senhor havia sido crucificado, morto e sepultado. Verso 2: E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Verso 3: O seu aspecto era como de um relâmpago, e as suas vestes alvas como a neve. Verso 4: E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Olha o verso 6, irmãos. Que coisa maravilhosa. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Logo depois disso, o anjo disse às mulheres: Ide, pois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos. Vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis. E é como vos digo. Verso 8: Retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e de grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. Verso 9: Eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhes os pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: Ide. Jesus lhe disse: Não temais, ide avisar aos meus irmãos que se dirijam a Galileia e lá me verão. Irmãos, esse é o relato da ressurreição do nosso Senhor. Ele só ressuscitou porque venceu a morte. Ele só apareceu àquelas mulheres e posteriormente aos discípulos porque ele não está morto. Nesse momento, Jesus inaugura um novo tempo na vida da humanidade. Ele, o primogênito do Pai, também foi o primeiro a ter o seu corpo glorificado. Foi o primeiro a passar e a vencer a morte. A passar e a vencer a morte. E esse é o verdadeiro e real significado da Páscoa. Páscoa é um rito de passagem. De uma condição de morto para uma condição de vivo. Para uma condição de escravo para uma condição para liberto. Para uma condição daquele que outrora estava condenado para uma condição daquele que agora está salvo. Para uma condição daquele que era perecível, para uma condição daquele que agora é eterno. A Páscoa é muito mais do que uma festa. A Páscoa é muito mais do que um encontro para se comemorar
uma data que muitas vezes é repetida e repetida sem que se entenda o real propósito, a significância desse momento. Por isso eu disse que esse é um dos momentos mais importantes para nós cristãos. É um momento que declara, que testemunha, não só da nossa esperança de um dia nos unirmos ao Senhor, também com os nossos corpos glorificados, mas por vermos o nosso Senhor vencendo a morte e nos ensinando que assim como Ele morreu e ressuscitou, nós nele também morreremos e ressuscitaremos. Amém? Logo à frente, Jesus vai se encontrar com seus discípulos ali na Galileia e ao se encontrar com eles, ele faz uma declaração. Ainda no capítulo 28, aí de Mateus, agora vai comigo para o verso de número 18. Nós lemos até o verso 10. Pula agora aqui. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, falando com os discípulos, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aleluia. Irmãos, após a morte e ressurreição de Jesus, antes da sua assunção aos céus, Jesus deixou uma orientação clara, demonstrando o propósito imediato da sua ressurreição. É claro que a sua ressurreição serviu para conquistar e consumar aquele peso de condenação que estava sobre nós, agora retirado, aquele peso que o pecado trazia sobre nós, retirado, mas uma consequência imediata da ressurreição de Jesus é fazer de nós testemunhas, é fazer com que a gente possa ir e anunciar a vitória de Jesus sobre a morte. O anjo disse àquelas mulheres: ide. Jesus, quando as encontrou, disse: ide. Jesus, quando se reúne com os discípulos, vai dizer a eles: ide. Eu e você, principalmente nesse momento que estamos vivendo, precisamos ir e anunciar que Jesus Cristo venceu a morte e que nele eu e você também venceremos. É mais do que trocar chocolate. Pode, mas é muito mais do que isso, irmãos. A nossa celebração de Páscoa nos dias de hoje é a ceia que nos dispomos a comer e beber, lembrando da morte e ressurreição de Jesus. Esse é um memorial. Agora, a nossa Páscoa, de fato, na prática, é o nosso anúncio da vitória da vida sobre a morte. É anunciar as boas novas do Evangelho, de que apesar do pecado que ainda assola tantas pessoas, existe uma bendita esperança que há de se cumprir em Cristo Jesus. A Páscoa que importa celebrarmos é uma vida de dedicação e devoção à vontade do Senhor. Quer viver a Páscoa? Viva todos os seus dias. Não perca a oportunidade que Deus te dá a cada manhã de ter a misericórdia renovada sobre você. Não perca a oportunidade de honrar essa misericórdia, anunciando misericórdia, favor e graça a outras pessoas. Existem tantas pessoas que estão vivendo o desespero, ou seja, sem esperança. Nós somos os portadores da esperança, o Espírito Santo em nós. Jesus Cristo em nós, a esperança da glória nas nossas vidas, mas também através das nossas vidas, para aqueles que precisam receber essa notícia de que Ele ressuscitou, de que Ele está vivo e que Ele reina. O reino de Deus não é um lugar, irmãos.
Reino de Deus é um reinado, é um governo que começa em nós e através de nós alcança outras pessoas, e Jesus passa a reinar, a governar a vida daquela pessoa. É assim que o reino de Deus avança. A Bíblia, quando vai falar sobre essa nova vida que vivemos, Deus usa o apóstolo Paulo. Ele vai falar aos Colossenses, ele vai falar aos Gálatas, ele vai falar aos Coríntios, ele vai falar aos Romanos. Ele não parou de anunciar a vitória de Jesus sobre a morte. Ele não parou de anunciar as boas novas. Ele não parou de anunciar a esperança que está proposta e que pode ser vivida por nós. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, 2 Coríntios capítulo 5, 2 Coríntios capítulo 5, vai lá comigo, por favor. 2 Coríntios capítulo 5, verso 16, verso 15, que a palavra do Senhor nos diz: e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Vamos ler de novo? 2 Coríntios, capítulo 5, verso 15. E ele morreu por todos, para os que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Verso 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram coisas novas. Irmãos, um momento como esse que estamos vivendo não pode nos calar, não pode nos parar, não pode nos impedir de testemunhar da nova vida que Jesus conquistou por mim e por você. Isto é a nossa Páscoa, essa passagem, essa mudança de um estado deplorável, de condenados, de inimigos de Deus, de ofensores da santidade de Deus, de cheios de pecado, para nova criatura. Pessoas renovadas, restauradas, regeneradas, justificadas, e que serão também glorificadas para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Eu e você precisamos seguir adiante. Amém? Eu gostaria que você fosse comigo lá para o livro do Êxodo. Vai lá comigo para Êxodo. No capítulo 12 do livro de Êxodo, a gente encontra a instituição da Páscoa. Eu gostaria de usar esse texto para corroborar sobre essa ideia de transição, que Páscoa é a passagem de um estado para o outro. E a gente vê aqui no Êxodo, a partir do versículo 1, Êxodo capítulo de número 12, a partir do verso 1. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: esse mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastam para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho, de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia desse mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite
comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas o comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido com água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Não deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Dessa maneira comereis ambos, olha a orientação, cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Aqui, todos vocês conhecem a história, as pragas já haviam sido liberadas sobre o Egito. As pragas que foram decorrentes da desobediência de Faraó ao seguir a orientação de Deus, levada por Moisés, para que o povo fosse liberto da escravidão, para que pudesse adorar ao Senhor. Faraó, de coração duro, rejeita o pedido do Senhor, e então o Senhor vem se revelando através do povo. Esse era o propósito. Porque quando Moisés, lá no Monte Horebe, se encontra com o Senhor, naquela figura da sarça ardente, e o Senhor comissiona Moisés para essa missão de libertar o povo, Moisés levanta algumas objeções, mas por fim, o próprio Senhor, dizendo a Moisés, vai dizer assim: Faraó vai rejeitar, Faraó não vai concordar, e eu vou ter que pesar a mão sobre ele, para que ele entenda. O propósito por trás disso, irmãos, também está em revelar a grandeza de Deus a um povo que jazia 400 anos sem se relacionar com Deus. O povo estava cativo no Egito. E ali no Egito, o que conheciam de Deus vinha da tradição oral. Aquilo que um pai contava para o filho contava para o filho contava para o outro filho. Mas não havia manifestação de Deus. Deus então, respondendo a uma pergunta de Moisés, nessa conversa entre Deus e Moisés ali no Monte Horebe, Moisés pergunta: mas como eles vão saber se me perguntarem o seu nome, Senhor? O que é que eu digo? O Senhor responde: eu sou. Eu sou o que sou. Você vai dizer para o meu povo que eu sou o Deus de Abraão, que eu sou o Deus de Isaac, que eu sou o Deus de Jacó, que eu sou o eu sou. O eu sou significa que o Senhor é tudo aquilo que nós precisamos que Ele seja nas nossas vidas. Se eu e você precisamos que Ele seja Pai, Ele é Pai. Se eu e você precisamos que Ele seja o provedor, Ele é o provedor. Se eu e você precisamos que Ele seja o juiz, Ele é o juiz. Se eu e você precisamos que Ele seja o líder, Ele é o líder. Se eu e você precisamos que Ele seja o rei, Ele é o rei. Ele é o grande eu sou. E então, de posse dessa poderosa declaração, Moisés vai a Faraó. Faraó endurece o coração. E então a gente pode observar uma figura daquilo que, a partir das propostas que Faraó vai fazer a Moisés, nesse embate entre deixa o povo ir adorar a Deus ou não deixa o povo ir adorar a Deus, e as pragas ou o juízo que sobreveio sobre o Egito, a gente vê Faraó fazendo algumas propostas. E é sobre esse paralelo que eu gostaria de caminhar com você. Nós vimos que o propósito eterno da Páscoa é nos reconciliar com o Senhor, mas vimos que o propósito imediato é fazer com que eu e você sejamos promotores dessa Páscoa, que eu e você possamos avançar e anunciar a vitória de Jesus sobre a morte, e o amor que Ele tem por nós, e a graça estendida a nós, a misericórdia estendida a nós. Eu quero mostrar para você, com muito carinho, a partir desse texto de Êxodo, um pouquinho do panorama aqui do Êxodo, até chegar de volta no capítulo 12, o que aconteceu na relação entre Moisés e o Faraó, para que o povo, enfim, pudesse seguir, para que o povo pudesse ir, para que o ID, o primeiro ID, chamado Êxodo, pudesse se cumprir na vida do povo. Muitas vezes, eu e você temos sido impedidos de levar a Páscoa adiante, de anunciar acerca de Jesus, de compartilhar das boas novas, por vários motivos. Eu gostaria que o seu coração nessa noite tivesse aberto para caminhar comigo nesses 4 motivos que normalmente
tentam nos impedir de seguir adiante. E se algum desses motivos é aquilo que ainda faz parte da vida de alguns de nós, que nós possamos hoje cumprir também o propósito da Páscoa e viver a transição, também do lugar do engano para o lugar da libertação que a palavra nos traz. Amém? Vem comigo, por favor, em Êxodo, capítulo de número 5. Êxodo, capítulo de número 5. Aqui, eu gostaria que você observasse que nesse momento de interação, em que Moisés vai até Faraó para apresentar a Faraó a comissão que Deus havia dado de libertar o povo, Faraó então, com o coração duro, levanta algumas objeções. Faraó nega. Deus vem se revelar não só ao Egito, como também ao seu povo. Tinha 400 anos que o povo não se relacionava com Deus. Então, Deus derruba o juízo sobre o Egito. E é tão bonito, irmãos, que cada uma dessas chamadas pragas que sobrevêm sobre o Egito é um destronar de uma entidade, de um falso Deus, de um poderio egípcio. Cada uma dessas chamadas 10 pragas é a derrocada de um Deus egípcio, porque não existe outro Deus, só existe o Deus vivo, só existe o nosso Senhor. Ele é o Senhor dos exércitos, Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é o princípio, Ele é o fim, o alfa e o ômega, Ele é a nossa bendita esperança. E aqui, se revelando não só ao povo, mas também ao Egito, vai dizer o seguinte, Êxodo, capítulo de número 8, capítulo de número 8, verso de número 25, Êxodo capítulo 8. Aqui a gente já havia passado, o Egito já havia passado por algumas pragas. O rio Nilo já havia se tornado em sangue. O próprio rio Nilo, que era o Deus da prosperidade, o Deus da vida para o egípcio, foi o primeiro a ser derrubado. O rio se tornou em sangue, toda a vida que existia no Nilo acabou. Logo depois, as rãs tomaram conta de todo o Egito. Depois foram os piolhos, as moscas. 4 pragas já haviam vindo sobre o Egito e Faraó continuava com o coração endurecido. Mas agora, Faraó vai fazer uma oferta a Moisés. A primeira oferta de Faraó a Moisés, que talvez é algo que a gente ainda está preso, a gente ainda está vivendo. Êxodo capítulo 8, verso 25, a palavra vai dizer assim: chamou o Faraó a Moisés e a Arão e disse: ide e ofereceis sacrifício ao vosso Deus nessa terra. Ide e ofereceis sacrifício, ou seja, adore a Deus aqui mesmo. Adore a Deus aqui. Você não precisa sair do lugar de escravidão, você não precisa sair do lugar de opressão, você não precisa sair de meio ao pecado, que é o que prefigura o Egito, a condenação que o pecado traz. Irmãos, não convém que seja assim. Páscoa é um rito de passagem. Nós precisamos seguir adiante. Não é possível se relacionar com um Deus santo sem ser santo. Não é possível viver a pureza de Deus sem se dispor a ser puro com Deus. Muitas vezes estamos sendo impedidos de seguir adiante e anunciar o Evangelho, testemunhar do Evangelho, porque nós mesmos ainda continuamos em meio ao Egito. Apesar nós de termos sido libertos pelo Senhor, escolhemos continuar, permanecemos naquele lugar que nos adoece, que nos empobrece, que nos entristece. Não, é preciso sair, é preciso avançar, é preciso deixar as velhas práticas. Nós precisamos sair do Egito. A proposta do Egito, a proposta de Faraó é: adore a Deus aqui mesmo. Está tão bom você aqui, fica aqui, você não precisa sair para servir a Deus. Isso faz de nós, irmãos,
pior do que os incrédulos. Se nós declaramos uma coisa, mas testemunhamos outra coisa, nós declaramos libertação, mas vivemos presos. Nós declaramos salvação, mas continuamos vivendo em meio às amarras. Isso faz de nós pior do que os gentios, pior do que os incrédulos. Então a primeira proposta é essa: continue vivendo da mesma forma que você vinha vivendo. O que tem? É só uma mentirinha. O que tem? É só um vídeo. O que tem? É só um troco. Não, irmãos. A Páscoa é para ser vivida declarando uma realidade. Primeiro, vivida por Jesus e depois, vivida por nós. Essa foi a primeira oferta de Faraó a Moisés. Segunda oferta que Faraó propõe a Moisés, agora está lá no verso 28. Obviamente, Moisés não aceita a proposta de Faraó. Então, no verso 28, Faraó vai fazer a segunda proposta. Então disse Faraó: deixar-vos-ei ir, para que ofereçais sacrifícios ao Senhor, o vosso Deus, no deserto. Somente que, saindo, não vades muito longe, orai também por mim. Irmãos, olha o que essa figura de condenação, essa figura do diabo, essa figura do pecado está propondo. Bom, já que você não topou adorar aqui mesmo, pode ir. Só aqui, não vai muito longe, não. Fica por perto, onde eu ainda consigo te ver, onde eu ainda consigo te sentir, onde eu ainda consigo me relacionar contigo. Você entende o perigo disso, meu irmão? Não dá para vivermos flertando com o pecado. Não dá para vivermos flertando com o erro. Deixa eu dar um exemplo, muito simples, mas é um exemplo. Se o limite de velocidade ali na rodovia é 80 km por hora, e você sabe que tem um radar ali na frente, por que é que você vai passar naquele radar a 79 km por hora? Por que flertar tanto com o erro assim? Quando se dispõe a viver assim, no limiar entre o que pode e o que não pode, entre o que deve e o que não deve, qualquer deslize te derruba, te faz cair. A proposta aqui, nesse momento é, você quer adorar a Deus? Tá bom, você vai sair desse ambiente aqui, mas aqui, continua perto porque a qualquer momento você está de volta. É preciso romper com a velha vida, é preciso romper com a escravidão do pecado. É isso que a Páscoa vem nos propor, uma ruptura. Por isso as ervas amargas, por isso o pão sem fermento. Irmãos, fermento na Bíblia é uma figura do pecado. O que Deus estava propondo ali, ao dar a direção para Moisés, na hora de preparar ali a ceia, na hora de preparar ali o momento da Páscoa, é que não houvesse fermento, que não houvesse pecado. Para que o povo pudesse de fato ser liberto, ele precisa primeiro deixar o pecado. Por isso Paulo escreveu aos Coríntios: aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram. Agora, como não tem fermento, tudo se faz novo. Não flerta com o pecado, não flerta com o erro. Não, eu vou até aqui, porque eu sei que até aqui não tem problema. Tem problema se o seu coração ainda está dividido com relação de até aqui pode, até ali, dali para lá já deu errado, irmão. Se o pecado ainda está te incomodando, você ainda está tão perto a ponto de te distrair, você acabou aceitando a oferta de Faraó. Obviamente, Moisés não aceita. Moisés rejeita. Mais pragas sobrevêm sobre o Egito. As moscas tinham ido embora. Agora vem uma peste sobre todos os animais do Egito. Logo depois, úlceras são lançadas. E então vem aqui uma chuva de pedras sobre o povo egípcio.
Na verdade, enquanto o povo de Deus ainda estava no Egito, ele também estava à mercê dessas pragas. Enquanto o povo de Deus estava num lugar que não deveria estar, porque Deus os queria fora dali, eles ainda estavam sujeitos ao juízo de Deus, a cada uma daquelas pragas que foi derramada. Aí a gente vê aqui uma nova oferta de Faraó a Moisés. E aí eu gostaria que você fosse comigo agora para o capítulo 10 do livro de Êxodo. No capítulo 10, nós vemos a terceira oferta. A primeira oferta é: adora o Senhor aqui mesmo, oferece sacrifício a Deus aqui mesmo, em meio ao Egito. A segunda oferta, já que Moisés não aceitou e mais pragas vieram, é: pode ir, mas fica perto, fica no arraial. Misericórdia, irmãos. A terceira oferta, já que Faraó não aceita, está lá no capítulo 10, o verso de número 11. Vamos lá juntos? Êxodo capítulo 10, verso 11. Terceira oferta de Faraó a Moisés, para tentar impedir o povo de viver a Páscoa. Não há de ser assim. Ide somente vós, os homens, e servi ao Senhor, pois isso é o que pedistes. E os expulsaram da presença de Faraó. Olha só, Moisés e Arão estavam ali novamente, naquela peleja, naquela negociação. Moisés irredutível, com a palavra do Senhor no coração, e Moisés e Faraó com o coração duro, ainda se negando a libertar o povo. A direção de Deus era que o povo fosse oferecer sacrifício, ou seja, adorar a Deus fora do Egito. Moisés faz uma oferta: adora aqui mesmo. Moisés não aceita. Moisés faz outra oferta. Faraó faz outra oferta: vai, mas fica perto. Obviamente, Moisés não aceita. Novas pragas vêm sobre o Egito. Então Faraó, aqui no capítulo 10 do Êxodo, vem fazer a terceira proposta. Tá bom, podem ir, mas deixa aqui as mulheres e as crianças. Vão só os homens. Irmãos, família é e sempre foi o propósito de Deus, um dos propósitos maiores de Deus. Tanto é que quando Deus vai falar a Moisés sobre como apresentá-lo ao povo, Deus vai dizer a Moisés assim: me apresenta como um Deus de gerações, me apresenta como um Deus de família. Eu sou o Deus de Abraão, o avô, eu sou o Deus de Isaac, o filho, eu sou o Deus de Jacó, o neto. Eu sou um Deus de família. Aqui, a proposta do diabo, a proposta do inferno, a proposta da secularização, a proposta dessa cultura pós-moderna na qual estamos inseridos hoje, no Egito de hoje, é destruir as famílias, é nos impedir de adorar a Deus em família, de estarmos juntos, de servirmos juntos, de avançarmos juntos, de celebrarmos e vivermos juntos a Páscoa do Senhor. A proposta é essa. E se assim Faraó conseguisse, o seu propósito seria cumprido. Porque se somente os homens vão ao deserto, duas coisas vão acontecer. A primeira delas é que o povo continuaria cativo, as mulheres e as crianças. E os homens iriam perecer no deserto. Porque ao separar os homens das suas mulheres e filhos, Faraó estava colocando a cabo a descendência, a linhagem, a ascendência do povo de Deus. Retirando assim o propósito do povo avançar. Somente as mulheres e as crianças continuariam escravos e os homens pereceriam. Nós, cristãos, fomos criados para expressar quem Deus é, uma comunidade que vive em unidade. Pai, Filho e Espírito Santo, nós como família testemunhamos de Deus, testemunhamos de quem Deus é. Como família nós somos muitos, mas ao mesmo tempo somos uma família, somos um povo de um Deus. Então toda proposta que separa a família, toda proposta que te impede de ter comunhão, toda proposta que te impede de adorar ao Senhor com aqueles que o Senhor te confiou, é diabólica.
Inclusive, deixa eu te dizer algo com muito carinho, por favor, coloque amor no que eu vou te dizer. Nenhum chamado, nenhuma visão, nenhuma profecia, nenhuma direção que te impede de adorar a Deus como família é de Deus. É de Faraó, de Deus não. Obviamente, Moisés não aceita e mais pragas sobrevêm sobre o Egito. Agora vem gafanhotos e o Egito depois se torna em trevas. Faraó então, vendo o cerco se fechar, porque quem pode resistir a Deus? Ninguém. Ele faz uma quarta proposta para Moisés. E essa quarta proposta a gente vê aqui no versículo de número 24. Êxodo, capítulo 10, verso de número 24. Então, o Egito em trevas nesse momento. Então, Faraó chamou a Moisés e lhe disse: Ide, servi ao Senhor. Fiquem somente os vossos rebanhos e o vosso gado. As vossas crianças irão também convosco. Você percebe algo aqui nessa progressão? Duas coisas. Primeira delas, o diabo ele é persistente. Não vai desistir na primeira objeção. Não vai desistir na primeira renúncia. Ele vai continuar insistindo, vai continuar insistindo. E detalhe, a segunda coisa que percebemos, a cada proposta, essa proposta se torna mais sutil, mais disfarçada. Antes era algo escandaloso, fica aqui mesmo em meu Egito, adora a Deus aqui, depois vai, mas não vai longe, depois olha, vai só os homens, deixa as mulheres aqui, agora não, pode ir os homens, pode ir as mulheres, até as crianças podem ir também, mas deixa o gado aqui, deixa os seus animais aqui, ou seja, deixa a sua provisão ainda aqui, deixa aquilo que talvez você poderia precisar para seguir adiante nesse propósito, nesse chamado que Deus te fez, deixa no Egito, deixa com Faraó. Irmãos, muitas vezes, infelizmente, não é isso que temos feito? A gente acaba se tornando incapaz de se entregar a algumas coisas no nosso controle pessoal para satisfazer uma possível necessidade. O texto me permite, então eu quero usar um exemplo. Esse momento em que estamos vivendo, irmãos, como igreja, nunca foi tão importante nos unirmos e participarmos na vida da igreja, não só o marido, a esposa, os filhos, mas também com os nossos recursos. É num momento como esse que verdadeiramente acabamos declarando a quem é que nós servimos. Se eu vou seguir adiante numa direção que o Senhor tem para mim como família, como igreja, ou se eu ainda vou permanecer ouvindo a voz de Faraó. Essa quarta oferta de Faraó a Moisés fala de provisão, fala de sustento. O povo de Deus iria necessitar, naquele primeiro momento. Depois a gente vê acerca da fidelidade. Deus abre o mar, o povo segue pelo deserto, Deus manda codornizas e depois o maná, uma nuvem trazendo sombra, uma coluna de fogo aquecendo durante a noite, nem as sandálias que estavam nos pés se desgastaram, as roupas permaneceram inteiras, porque a nossa provisão vai além daquilo que temos. A nossa provisão é o próprio Senhor, e o Deus que dá a visão é o Deus que dá a provisão. Se o Senhor nos mandou seguir, que sigamos. Se Ele disse, ide, que possamos ir. Certos de que a força necessária, a provisão necessária, a direção necessária para ir e cumprir fielmente aquilo que Ele nos pediu para fazer, vem dEle.
dele. Aqui a gente então acaba chegando naquele momento em que se faz necessário que a última praga sobrevenha sobre o Egito. E nesse momento que antecede a chegada dessa última praga, que era o próprio anjo da morte, vindo sobre todo o primogênito de Israel, do Egito, sobre todo o primogênito do Egito, é nesse momento que Deus dá direção a Moisés para instituir a Páscoa, o rito de passagem, aquele último juízo de Deus sobre o Egito, derradeiro, para que o povo pudesse então se libertar daquela escravidão que os mantinha num lugar de distanciamento do propósito que Deus tinha, que era fazer com que o povo adorasse ao Senhor. Nós, hoje em dia, a nossa adoração, a nossa declaração é um testemunho de que fomos libertos. Isso é Páscoa. Aqui Deus dá as instruções para que o cordeiro fosse imolado e o sangue daquele cordeiro passado nos umbrais de toda a casa do povo hebreu. Ali, quando o anjo da morte viesse, e então ele visse a marca do sangue daquele cordeiro puro, ele passasse por cima daquela casa e não derramasse o juízo sobre aquela casa. Essa passagem do anjo da morte sobre a casa marcada com o sangue é a Páscoa. A palavra Pessá do grego, do hebraico. A palavra que significa passagem, transição. Foi o sangue de Jesus derramado em meu favor e em seu favor que nos livrou da condenação que o pecado nos trazia. Para concluir, eu quero abrir com você aqui, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5. Primeira Coríntios, capítulo de número 5. O apóstolo Paulo, respondendo aquelas questões levantadas e então escrevendo aos Coríntios, nesse capítulo 5, ele está tratando sobre a impureza na igreja, sobre o pecado ainda presente na vida das pessoas, nas pessoas que estão na igreja, e que muitas vezes isso faz com que testemunhem mal, que ainda faz com que a adoração não seja verdadeira, que faz com que a declaração da Páscoa não seja verdade na vida daquelas pessoas. E aqui no versículo 7, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, o apóstolo Paulo vai dizer assim: lançai fora o velho fermento, o pecado, para que sejais nova massa, como sois de fato. Somos de fato, porque o sacrifício de Jesus de fato foi suficiente. Muitas vezes o engano que o pecado traz faz com que pensemos não ser aquilo que o Senhor nos libertou para ser, mas o somos. Em Cristo o somos. Precisamos nos posicionar e lançar fora o fermento do pecado. Pois também Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Jesus é, como João registrou, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E era isso que eu gostaria de compartilhar com você essa noite, para falar acerca do verdadeiro sentido da Páscoa e como viver a Páscoa de Jesus, sendo nós a própria extensão da Páscoa, sendo nós o testemunho de que Jesus morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus, mas vai voltar para nos buscar. E que nesse ato de se entregar, de se permitir ser imolado por amor a nós, Ele nos liberta da condenação do pecado. Então aquilo que nos impedia de adorar a Deus verdadeiramente, aquilo que nos impedia de ir e cumprir a comissão que Deus derramou sobre nós,
foi vencido naquela cruz. E por causa do tão grande amor de Deus, eu e você fomos libertos para a glória de Deus. Como disse o apóstolo Paulo, no primeiro versículo que lemos, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 16. Versículo 15. E ele morreu por todos, para os que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Amém? Que essa palavra possa encontrar lugar no seu coração e gerar transformação em você. Antes de adorarmos a Deus, encerrando aqui, quero que você saiba que você é a expressão do amor de Deus e que você é a Páscoa de Deus. Viva como aquele que foi liberto e viva para que a glória de Deus seja apresentada a outros. Amém?